Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante para todos nós nesses últimos tempos. Você já ouviu falar em animais humanos ou seres híbridos? Hoje eu quero mostrar para vocês um experimento científico que está sendo realizado nesses últimos tempos, que vem desafiando a criação de Deus e causando verdadeiras aberrações da natureza. Qual será o propósito disso tudo? Será uma forma de tentar imitar a Deus? Eu vou te mostrar casos de animais humanos que já existiram e as tentativas de novas criações a partir desses seres. E você verá que as consequências disso tudo podem ser terríveis. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscreva-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. Clique também nesse sininho e selecione a opção todas, para que você não fique de fora dos próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Todos os dias, às 5 horas da manhã, às 4 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho colocado orações, mensagens de fé, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então vamos começar. Irmãos, o que antes parecia ser coisa de filme, hoje em dia já se tornou uma realidade entre nós. Vários cientistas ao redor do mundo estão juntando forças para um experimento global de mistura de raças, combinando DNA de animais com DNA de seres humanos. Em uma matéria do jornal Mail Online, foi descoberto que mais de 150 seres híbridos já foram criados em laboratórios científicos de forma secreta nos últimos tempos. Segundo os cientistas, esses experimentos de mistura de raça são uma forma de ajudar a medicina a entender como certas doenças podem ser tratadas. Mas se o objetivo desses experimentos é uma coisa nobre, por que será que eles estão sendo realizados de forma secreta? Com certeza é porque existe um motivo pelo qual os cientistas não querem que você saiba. Mas antes de falarmos sobre isso, é muito importante entendermos que esses seres híbridos não são apenas uma história dos dias atuais. A Bíblia também relata a existência de seres híbridos. As primeiras informações de seres híbridos que já existiram falam sobre a mistura de raças entre anjos e pessoas. Essa mistura pode ser encontrada no livro de Gênesis e mostra que, infelizmente, causou grandes problemas para a criação de Deus. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 6, o versículo 4 e o 5. Diz assim: Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha isso, irmãos. Nós podemos observar aqui que a Bíblia está falando sobre os nefilins, que podem ser considerados uma raça híbrida, filhos de anjos que deixaram a sua moradia celestial e se relacionaram com mulheres da terra, gerando assim seres gigantes, violentos e, de acordo com alguns teólogos, até mesmo canibais. E segundo alguns estudiosos, naquela época os anjos tinham o poder de se materializar em um corpo humano enquanto eles estivessem aqui na terra. Porém, ao invés de usar essa habilidade para o bem, esses anjos se rebelaram contra a criação de Deus e causaram verdadeiras aberrações ao se relacionarem com as mulheres daqui. O resultado dessa mistura entre anjos e pessoas geraram seres assustadores que tinham a semelhança de um homem, mas tinham habilidades que iam além de uma pessoa comum. Pela sua grande estatura, esses seres tinham uma força maior do que qualquer outra pessoa. Uma força tão grande que era parecido com um animal de grande porte. E esses gigantes, como também eram chamados, causaram medo e destruição para muitos vilarejos e pequenas cidades na época de Noé. O próprio gigante Golias, que todos nós conhecemos por ter sido morto por Davi, era um dos poucos descendentes dos nefilins. E como a própria palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 6, o versículo 5, a maldade cresceu muito após o surgimento desses seres. Ou seja, a mistura entre raças de humanos e não humanos causaram um grande desequilíbrio na Terra. Mas essa história não termina por aí. Atualmente, nós ainda podemos ver casos de cientistas e médicos ao redor do mundo tentando realizar experimentos de mistura entre raças para a criação de novas espécies.
Isso já provou ser um erro no passado, mas muitas pessoas ainda insistem em continuar com esse projeto, que ao meu ver é maligno, vem do próprio Satanás. A criação desses seres parte humano, parte animal, é um antigo desejo de algumas pessoas de quererem ser iguais a Deus. Para eles, essa nova espécie de seres humanos será capaz de viver para sempre, habitando corpos imortais e que não necessitem de Deus para viver em eternidade. Irmãos, essa ideia parece absurda, mas é o que tem sido debatido na comunidade científica ao redor do mundo nesses últimos tempos. E segundo eles, o cérebro humano ele pode funcionar muito bem como um computador que é programado utilizando códigos e comandos, e assim se transformar em um ser humano totalmente controlável e que será imortal. Isso poderá acontecer com a implementação de chips e tecnologias testadas em animais. E na parte genética, os cientistas acreditam que combinando o DNA de um humano com o DNA de um animal pode gerar novas habilidades que os tornam seres fortes e quase indestrutíveis. Alguns deles até acreditam que essa combinação poderá fazer com que esses novos seres humanos enxerguem no escuro, consigam fazer saltos grandiosos e até mesmo tenham a habilidade de voar. E você pode até pensar aí, mas será que esses experimentos deram certo? Eu quero mostrar para você alguns casos. Nos Estados Unidos, o professor da Universidade de Nova York, Gordon Gallup, afirmou que esteve presente em um laboratório científico que realizou o cruzamento entre o DNA de um ser humano com o DNA de um chimpanzé. O professor revelou que o resultado foi tão chocante que os médicos e cientistas se viram obrigados a matarem o chimpanzé porque eles estavam com medo do desenvolvimento do animal. Alguns anos depois, um outro chimpanzé ficou conhecido no mundo todo por causa das suas semelhanças com o ser humano. O chimpanzé que ganhou o nome de Oliver, ele foi acolhido por uma família americana que alegam terem o encontrado perdido em uma estrada dos Estados Unidos. Irmãos, a família rapidamente percebeu que tinha algo diferente naquele chimpanzé, porque ele não parecia estar adaptado com a sua vida natural na floresta e o seu comportamento era humano demais. Então havia uma semelhança física que parecia muito com o de um humano. O seu pelo, diferente dos outros tipos de macacos, era um pelo fino que parecia cabelo humano. No seu rosto, ele tinha muitas cerdas, algo que não é comum nesses animais. Os seus olhos também tinham uma cor diferente, como se fosse uma mistura de novas cores. E ele também fazia algo que nenhum outro chimpanzé tinha habilidade de fazer. Oliver andava sobre as duas pernas. Essas habilidades fizeram as pessoas suspeitarem de que ele tenha sido resultado de um experimento científico de mistura de raças, ou seja, um animal humano. A teoria é que ele passou por esses experimentos, só que ele fugiu de um desses laboratórios e ele foi acolhido por essa família. E para se ter uma ideia de como ele se diferenciava dos outros chimpanzés, é que a expectativa de vida desse animal em condições normais é de apenas 35 anos. Mas Oliver morreu com 55 anos de idade no ano de 2012. E outro caso de experimentos de animais híbridos aconteceu em 1997, quando um grupo de cientistas ambiciosos combinou o DNA de um humano com o DNA de um rato de laboratório. O resultado foi o crescimento de um órgão no formato de uma orelha humana nas costas do pequeno roedor. E segundo os cientistas, a orelha desenvolvida ela tinha cartilagem e vasos sanguíneos que muito se assemelhavam com uma orelha real de um ser humano e que poderia ajudar a medicina em casos de transplante. Mais recentemente, no ano de 2017, na África do Sul, um fazendeiro precisou chamar um veterinário para examinar o que ele havia encontrado em sua propriedade. Ele encontrou um animal que tinha aparência de ovelha e de ser humano ao mesmo tempo. As imagens são assustadoras porque a criatura desconhecida se parece muito com um ser híbrido, metade animal, metade humano. O veterinário que atendeu o caso disse que nunca tinha visto um animal ter tantos traços de um ser humano como esse. E muitas pessoas que acompanharam esse caso acreditam que a criatura tenha sido resultado de alterações do DNA da ovelha que deu à luz a ele. Irmãos, esse foi possivelmente mais um experimento científico de cruzamentos de raças para a criação de uma nova espécie. Mas qual será o propósito de tudo isso e aonde tudo isso pode chegar?
O autor de livros, Thomas Horn, ele estudou a fundo esses experimentos científicos e ele fez uma revelação surpreendente em um dos seus livros. Ele descobriu que existe uma organização científica nos Estados Unidos chamada de DARPA, que realiza pesquisas para reescrever o DNA de humanos com os de animais para transformar soldados de guerra em pessoas com habilidades extraordinárias. Esses soldados receberiam uma tecnologia avançada testada em animais que lhes permitiriam ter visões noturnas, os fariam correr mais rápido e até mesmo terem os seus cérebros monitorados através de chips. E muitas pessoas levantam a teoria de que esses testes de cruzamento de DNA seria o início da implementação dos chips que marcariam o tempo do período em que o anticristo chegaria à Terra. De acordo com os estudiosos, esse chip que o anticristo vai forçar a humanidade a colocar, ele será implantado no ser humano para ser responsável por todas as transações. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver esse chip. E nós já podemos observar ao nosso redor como o mundo está altamente revestido de tecnologia e automação, e não é difícil imaginar que falta muito pouco tempo para esses chips começarem a ser implementados nos seres humanos. Irmãos, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas vão aceitar colocá-los por acreditar que isso faz parte de um mundo moderno, que isso será para o bem de toda a humanidade. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal alertando sobre o chip, porque eu acredito que nós precisamos ficar atentos aos sinais que estão acontecendo à nossa volta, tá bom? E voltando a falar sobre os animais híbridos, uma vez eu li um artigo publicado em um site que fala sobre avanços tecnológicos e no título da matéria dizia algo muito surpreendente. Nele estava escrito: "Se prepare para uma nova espécie de seres humanos". E nessa matéria tem informações que sustentam a ideia da implementação do DNA de animais em seres humanos com a intenção de fazê-los seres melhores. Veja só o que disse Juan Henriques, um dos maiores especialistas em genoma humano. Preste atenção. Agora que podemos reescrever o DNA de uma forma nunca vista antes, podemos também fazer mudanças complexas para a criação de organismos com novas habilidades. Irmãos, fica muito claro para todos nós que esses experimentos estão tomando proporções muito perigosas. E como nós já vimos no passado, e a Bíblia nos relata isso, a mistura entre raças não humanas causa muita destruição. O autor Thomas Horn, ele disse em uma entrevista no ano de 2013 que muito em breve haveria uma forma dos humanos terem os seus DNAs alterados para ganhar habilidades específicas. E talvez nós já estejamos vivendo essa realidade nos nossos dias. Muitas teorias são levantadas sobre o porquê dessas alterações, mas uma delas nós podemos considerar. Na minha opinião, eles estão querendo transformar pessoas em verdadeiros animais de rebanho que podem ser controlados a acreditar que não precisam mais do Senhor, porque eles serão melhores do que Deus os criou. E é claro que isso é um grande absurdo, porque a palavra de Deus nos garante que não existe outro caminho a não ser por meio de Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conforme está escrito em João capítulo 14. Mas irmãos, a Bíblia também já nos alertou a respeito dessas tentativas do diabo em distorcer a mente do ser humano. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha isso, irmãos. Se o ser humano é imagem e semelhança de Deus, fica muito claro, na minha opinião, que qualquer tentativa de alterar isso é algo maligno e com certeza vai contra a vontade do Senhor. A criação de animais híbridos pode até trazer alguns avanços na medicina, pode até ajudar as pessoas, mas nós precisamos ficar atentos para qualquer ameaça à criação natural de Deus, porque não está de acordo com o que Deus deseja para nós, não é verdade? Eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você não ficar com medo desses avanços tecnológicos, esses experimentos científicos. Simplesmente continue firme com o Senhor, buscando a Deus em oração e peça para Deus te dar discernimento para ver as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E eu tenho certeza que Deus vai te guardar e te livrar das tentativas do inimigo de te afastar da presença do Pai. Amém? Em Lucas capítulo 8, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte:
Não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Glória a Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço agora que você compartilhe. Envie nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar a mensagem de Deus. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço.